atitude. Razão disso, escute o que eu vou lhes dizer, o que o Senhor falou ao meu coração. A razão disso é que no versículo 7, que ela vai projetar lá também de 2 Samuel capítulo 6, é que relata que a morte de Uzá aconteceu por causa de uma irreverência que provocou a ira de Deus. Então a minha atitude, quando eu conheço acerca dos mandamentos ou dos princípios, dos preceitos de Deus, e eu ajo contrário a isso, eu estou provocando a ira de Deus. E a ira de Deus levou Uzá à morte. Agora, quantos aqui, assim como eu, e eu quero confessar para você, que eu achava e sempre achei uma postura muito drástica ou muito rigorosa da parte de Deus, a ponto de matar uma pessoa, só porque ele meteu a mão quando a arca ia cair. Eu não entendia até então, mas quando o Senhor sinalizou algo para mim, isso não foi extraído de nenhum lugar. O Senhor mostrou para mim, exatamente como eu comecei no início, que Jesus, dizendo assim, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Então isso significa dizer que por onde eu for, Jesus está comigo. Jesus está em mim. As minhas atitudes, tanto as boas como as ruins, Ele sabe. E as ruins, não é que Ele vai me matar por isso, mas eu vou ter consequências se eu não tomar atitude, se eu não alinhar a minha vida. Em outras palavras, eu percebi que a postura que o Senhor requer de mim enquanto eu estou no templo, é a mesma postura que Ele requer no interior da minha casa e nos lugares que eu frequento. Isso não significa dizer que nós então vamos andar numa ordem da perfeição. Você vai ser absolutamente santo, de cima a embaixo. Não, você terá os seus resvalos. Porém, imediatamente você conserta. Você pede perdão, você vai para o Senhor, você volta a alinhar a tua atitude. Por que, queridos? Do contrário disso, escute isso, homens que têm atitudes, como eu falei, do martelo, ou de outra coisa, de um tropeção, ou assim por diante. Escute, como aconteceu com Uzá, pode acontecer conosco também. Essa é a minha preocupação nesses dias que o Senhor tem sinalizado para mim. Agora, não na morte natural, como aconteceu com eles, mas pode acontecer a morte no nosso ânimo. Quantas pessoas nós temos no meio cristão desanimadas, que não conseguem nem levantar a mão para louvar o Senhor, que estão despencadas nas suas atitudes. Então isso é um tipo de morte, é uma morte de Uzá, porque a irreverência tomou conta dessas pessoas. Então, daí elas sofrem também a morte na fé. Eu conversava com uma pessoa essa semana, e eu falava para ela, eu tenho visto que você tem algumas coisas que não está bem no teu coração, e ele provou que não era, e eu creio que não é. Porque até eu pedi, eu tenho a impressão que você está desanimando na fé. Daí eles, não, é que eu estou passando por algumas dificuldades, algumas lutas, e eu creio no que ele falou. Mas e aqueles que estão desanimando na fé? Aqueles que, como disse a pastora Elinice aqui, deixaram de ser fiéis, aliás, quem sabe nunca foram, no quesito do que ela falou. E quem é infiel no pouco, nunca será posto sobre o muito, ou quando acha que está sobre o muito, logo desmorona. Então, a fidelidade, ela vai morrendo no coração de alguns, e por final, a perseverança. Desiste no meio do caminho, tem conserto para a sua vida, mas ele não tem mais força, porque Uzá já se apossou dele, o espírito de Uzá já se apossou dele, a sentença já aconteceu.
Então, queridos, por que eu estou falando isso? Porque quando eu e você, nós olhamos para quem nós tanto amamos, e eu quero dizer para vocês, eu tenho um olhar de amor, talvez alguns aqui não acreditem, mas eu tenho um olhar de amor sobre cada um de vocês, tanto que estou me privando das minhas noites com a minha patroa, de até sair com ela aos sábados. Eu não estou me queixando disso, porque eu tenho me alegrado aqui junto aos adolescentes e jovens, e eles sabem disso, eles têm visto. Às vezes eu sou mais alegre do que alguns dos que aqui estão, mas eles vão chegar nesse lugar. Mas assim, às vezes nós olhamos para um ambiente ou para algumas pessoas que tanto amamos e as enxergamos debaixo de uma sentença de morte. Seja no nível hospitalar, ou seja em cada uma dessas circunstâncias que eu falei. E às vezes nós olhamos para quem amamos e enxergamos elas também passando por um processo de dor. Dor em várias áreas. Ou até, o que é pior, um esfriamento. E o que é mais terrível ainda, sendo tragado pela apostasia. Hoje nós vivemos uma igreja cibernética, ou conduzido pelas redes sociais, onde a apostasia já tomou conta, já engoliu a muitos. Pessoas que se alimentam das redes sociais, porque as redes sociais, a grande maioria delas tem uma visão de apostasia. Já não é a visão do congregar, do estar juntos. E aí, queridos, para quem ama, olhar para esse quadro, como eu, e como muitos pastores que nós temos compartilhado a respeito disso, é devastador, é desgastante, a ponto de trazer dor no coração de um líder, trazer dor no coração de um pastor, e até mesmo de um líder se sentir violentamente atingido, como aconteceu com Davi naqueles dias. Ver o seu súdito sendo aniquilado debaixo dos seus olhos, debaixo dos olhos do pai daquele moço. Então para ele aquilo foi uma dor terrível, tanto que o rei, ao ver o que aconteceu com Uzá, a Bíblia diz e dá a entender que imediatamente, escute isso, Davi enxergou as suas fragilidades. Quando ele viu o que aconteceu, ele enxergou os seus medos e as suas fraquezas. Agora eu quero que você entenda assim, ele compreendeu que aquele era o momento do convite para ele alinhar a sua vida. Sabe, amados, assim, quando você se deparar com uma situação terrível, algo que cause medo, pavor em você, Deus não quer te matar. Ele quer trazer você para o lugar de uma postura nova, de um alinhamento, que foi exatamente o sentimento que Davi teve antes dele ter ou dele se portar diante da arca, que representava a presença de Deus. É como se ele dissesse para ele mesmo: se o Senhor matou Uzá ali por causa dessa irreverência, com todas as atitudes que precisam ser alinhadas na minha vida, como eu vou levar a arca para dentro do palácio? Eu vou ser aniquilado naquele lugar, e eu sou o rei de todo esse povo. E às vezes nós somos o sacerdote dentro da nossa casa, onde os filhos têm que olhar para nós e enxergar as nossas atitudes e saber que a arca está ali, na gloriosa presença do Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo isso? Então eu preciso alinhar a minha vida. Eu preciso rever os meus comportamentos, se de fato eles estão em linha com a vontade de Deus, porque Deus está presente. Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Então, enquanto o tempo ainda existir para a sua vida, eu estou contigo. É o que ele determina nessa palavra. Então Davi, ele temendo
escute, até a sua própria vida. Ele achou por bem pegar a arca e conduzir na casa de um dos seus súditos. A presença de Deus era por demais forte para estar no palácio. Então ele mandou na vida de um dos seus súditos, ou seja, na casa desse tal de Obed-edom, um sacerdote, um chefe de família, um homem comum entre o reino. E ele mandou essa arca para que fosse para lá. Agora, Obed-edom, escute isso, queridos, é isso que o Senhor quer mexer conosco nesses dias. Ele também tinha os seus medos, os seus ressentimentos. Porém, antes dele enxergar para tudo isso, para suas fraquezas, antes dele olhar para suas fragilidades, que ele talvez compreendesse que fossem até maiores do que o seu próprio rei Davi, primeiramente ele se alegrou. Diga, ele se alegrou. Aí, como diz a Simone quando chegou aqui, pela oportunidade. Ele se alegrou pelo quê? Pela oportunidade de poder ter em sua casa o objeto da presença daquele que era capaz de transformar a sua vida e toda a sua casa. Quando eu vou para a igreja, quando eu chego nesse lugar, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque havia uma transformação, algo especial na vida de Obed-edom e na vida certamente desse salmista. Porque havia um prazer na vida dele, havia uma alegria. Ele não fazia isso por uma religiosidade. E aí eu conversava com a Helenice em casa, até orando para algumas pessoas e dizendo, esse vem uma vez por mês, esse cada 15 dias, esse vem domingo sim, domingo não. Meu Deus, daí eu falei para ela, lembra de nós, quantas vezes nós íamos na missa? Ah, lá de vez em quando. Quantas vezes então os romanos vão? Esses da era moderna, não os mais antigos, os da era moderna. Quando tem alguma festividade, dia de Corpus Christi, Sexta da Paixão, Natal, e assim por diante. Nós temos hoje no meio evangélico, esse viés de comportamento, onde perdemos a paixão que Obed-edom tinha naqueles dias. O que ficou fazendo em casa? Se deleitando na sua casa, se deliciando. E onde está Deus nesse quesito? Qual a minha função? Qual o meu comportamento? Sabe, queridos, por que essas coisas acontecem? Porque foi tal como Davi. Como eu vou ter Deus? Como eu vou andar com esse povo? Como eu vou ouvir o que o pastor está falando? Se vai mexer com as minhas entranhas? Se vai causar uma convulsão no meu interior, como que eu vou para esse lugar? É forte demais, porque trata-se da presença de Deus. Então, salvo, como eu falei, quem viaja, que está uma vez por mês em Pato Branco, ou algo assim, todos nós tínhamos que trazer esse despertamento pela arca hoje, que é a presença do Espírito Santo. Amém, queridos? Que é o que muda a minha vida, transforma a minha vida e a minha casa, que abençoa em tudo. Vejam, muitas vezes nós falamos e usamos essa palavra, que uma notícia ruim se propaga de forma rápida, muito mais do que uma notícia boa. Mas a transformação que, segundo a Bíblia, ocorreu na casa de Obed-edom, e não são enumeradas as transformações, mas eu posso, na minha santa imaginação, crer que de repente houve curas na casa dele, milagres na casa dele, em todas as áreas. Quem sabe havia necessidade de um conserto no nível matrimonial, e aconteceu, e o Senhor determinou a bênção.
uma situação na área financeira, uma situação de uma cura na área física. E aí o que eu posso entender é que o Senhor operou na vida de Obed-edom no nível do temor, no nível da reverência, do alinhamento, do conserto, e por que não dizer da prosperidade? Porque a prosperidade, ela tem que atingir primeiro a minha alma, o meu homem interior, porque senão eu vou sempre investir no âmbito natural, comprar um terreno, trocar de carro, fazer um investimento aqui, acolá, mas a avareza ainda é o meu Deus, é o que me comanda. Então eu sou refém disso tudo. Porém, quando eu sou conduzido pelo temor, pela reverência, pelo desejo do conserto e o alinhamento com o reino de Deus, então a prosperidade me alcança mesmo que eu esteja passando por alguma dificuldade. Mas a notícia boa que aconteceu com Obed-edom, escute isso, e isso tem que acontecer comigo e com você. A manifestação de Deus na minha e na sua vida tem que ser algo tão grandioso, tão extraordinário, que os nossos parentes enxerguem, que os nossos vizinhos vejam, que os irmãos que não são comprometidos percebam e tenham vergonha por causa disso. E a propagação do que aconteceu com Obed-edom foi tão grandioso, foi tão extraordinário, que repercutiu tanto, queridos, a ponto de chegar no palácio, a ponto de penetrar aos ouvidos do rei. Comentei agora há pouco que as fofocas, elas correm rápido, mas as bênçãos também correm. Por que as bênçãos que acontecem no nosso meio não podem chegar no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal? Por que não pode atravessar fronteiras? Será que são só as notícias ruins? Não, eu e a minha vida e a sua, ela tem que estar nas mãos do Senhor, sujeitos a uma transformação tão grande, tão preciosa, que se torne uma notícia boa, que se propague por toda a terra. Você quer isso para a sua vida, queridos? Agora, escute, aquele rei, Davi, que até então estava apreensivo e receoso, ele entendeu que para ele ter um reino, ou uma igreja, ou uma congregação, que seja exitosa e devidamente alinhada, para nós termos uma congregação, um ajuntamento de jovens e adolescentes, um povo que realmente seja comprometido, que seja alinhado, ele entendeu que depende necessariamente de um engajamento. As pessoas abracem essa causa, se entreguem ao que está sendo disponibilizado, mas acima de tudo, seja um povo que confia. Diga confia, diga se deleita em interagir e conviver na presença do Senhor. Eu tenho que encontrar esse lugar, de saber que eu vou para casa, o papai está lá. Eu vou para o trabalho, o papai está junto. Eu vou para a escola, o papai está junto. Eu estou trabalhando no volante, o papai está junto. Eu estou viajando, ele está junto. Eu estou namorando com o cônjuge, ou com a namorada, ou com o namorado, ele está junto. E aí eu me deleito pela presença dele. Percebam que daí o meu comportamento se torna outro. Senão, o parceiro das trevas vai dizer: ei, eis uma oportunidade para você resvalar. Eis uma oportunidade para você esfriar-se na fé. Eis uma oportunidade para você enganar ou tirar um proveito.
se nós não estivermos com os nossos ouvidos atentos àquele que se faz presente nas nossas vidas. Então o rei, sabendo disso, dessa notícia que chegou aos seus ouvidos, ele requereu que a arca fosse trazida à sua presença, ao palácio, para casa. Onde é o palácio de Deus? Nesse lugar, na minha casa. Agora veja, se na sua casa é um palácio onde Deus se faz presente, Jesus que está conosco está ali em você e no ambiente, e você se deleita pela presença dele, recebe esse nível de transformação, mesmo apesar das dificuldades, e aí você deseja se reunir no palácio. Então se imagine a arca sendo a Vera vindo para cá, a arca sendo o Edson vindo para cá, a arca sendo o Vitor vindo para cá, o Luiz vindo para cá, cada uma de nós sabendo essa arca sendo trazida para o palácio. Tamanha não será a glória de Deus nesse lugar? Quantos estão entendendo isso, queridos? Sabe o que o Senhor tem falado comigo nesses dias? Que nós temos que mudar a nossa perspectiva, a nossa visão do que é o reino de Deus. Senão nós rapidamente vamos sendo sequestrados e levados de volta para o romanismo. Alguns aqui nasceram em berço evangélico, mas a casa onde nasceu tem essa tendência de o palácio não ter esse valor, a casa de Deus não ter esse valor, não ter esse peso, não ter essa paixão, não ter esse envolvimento. Então, o filho vai se tornando igual. Por isso nós precisamos promover essa mudança nas nossas vidas. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu acho que não quero atingir ninguém. Então, amados, o rei mandou vir a arca para dentro do palácio, porque ele entendia, ele compreendeu que as bênçãos que iam acontecer naquele lugar, iria se derramar sobre todo o povo. Então pai e mãe, líder, sacerdotes, quando eu e você abraçamos a presença do Senhor, em todos os quesitos, como foi ministrado aqui, no nível de obediência aos princípios, essa bênção se derrama sobre as nossas casas. Vejam, tem algumas situações que parece que não tem conserto nas nossas casas. Mas será que não é a arca que não está no coração do sacerdote? Será que não é o ambiente que o Senhor deseja que não está sendo levado a termo? Por isso as coisas não acontecem na vida dos filhos e, quiçá, também nos negócios. A grande verdade é que nós precisamos enxergar para esse lugar. Por quê, queridos? Porque Jesus olha para mim e para você, e Ele diz, a igreja é a luz do mundo. Diga, a igreja é a luz do mundo. Diga, é o sal da terra. Então, quando a luz do mundo e o sal da terra se reúnem, quando a luz do mundo e o sal da terra se mobiliza, onde ela vai, ela proporciona uma enorme diferença. O que o sal faz no arroz? No carreteiro, a comida country que nós saboreamos ontem. O que o sal faz? Diferença. Senão a comida fica intragável. Então, onde nós chegamos, o que a luz faz no meio da escuridão? Permite que eu e você nos desloquemos de um lado para o outro. Porque tem muitas pessoas se debatendo dentro das suas casas, porque a luz está se apagando, porque o sal está se tornando insípido, ele está perdendo a sua função.
É para esse lugar que nós temos que enxergar. Por que eu estou na igreja? Porque eu sou a igreja. Eu me reúno nesse lugar. Porque faz diferença. Muito mais do que eu ficar no meu comodismo. Então, queridos, assim como acontecia com a arca, que por onde ela passava, ela abençoava e transformava. Mas também ela causava terror. Porque quando os filisteus tomaram a arca, a Bíblia diz que eles foram tomados de tumores. Mas quando a arca chegou na casa de Obed-edom, como também foi levada para o palácio, todo o povo foi abençoado. Quantos querem serem abençoados? Então deixa a arca conduzir a sua vida. Eu estou dizendo arca no sentido figurativo, mas deixa o Espírito Santo ter a liberdade de se mover em você, em cada um de nós. Eu como pastor, eu sinto a dor de algumas pessoas que ainda não compreendem o que é o reino de Deus. Eu gostaria muito de ajudá-las, mas eu sei que não posso, porque é uma via de duas mãos, depende do querer de quem está ouvindo. E agora nesse encontro, os que vão participar, e os que vão trabalhar, e os que vão ministrar, que também vão trabalhar, vão ter a oportunidade de se sentirem um pouco mais chacoalhados nesse sentido. Mas não fique só nesse sentido de quando vai acontecer o encontro de novo para eu ser chacoalhado. Eu tenho que ser chacoalhado todos os dias. Queridos, tem um ditado antigo que diz que o ser humano ele é como um tapete. De vez em quando ele precisa ser levado para fora e ser chacoalhado, para poder ficar mais ativo. E é o que o Espírito Santo quer fazer conosco nesses dias como igreja. A arca representa a presença de Deus. E hoje, a representação da arca tem a ver com a manifestação do Espírito Santo de Deus, que pede passagem, que bate a nossa porta, como Apocalipse 3:20, que quer entrar, que quer nos conduzir dentro das nossas casas, e também nos levar para o templo. Ou seja, o Espírito Santo quer nos constranger. A nossa oração é sempre essa: Pai, constrange o fulano, o ciclano, seus filhos, visita-os. Eu não posso chegar para outro pastor, aliás, não posso chegar para ninguém, nem para outro pastor, e nem no meio da liderança, e dizer a situação do fulano, do ciclano. Eu tenho que apresentar ao Senhor. Então eu apresento ao Senhor, digo: Senhor, constranja. E o Espírito Santo, Ele quer nos constranger, para que eu, tomado da sua presença, me deleite com essa manifestação dele na minha vida, e eu seja conduzido para o palácio do rei. Quantos querem ser conduzido para o palácio do rei? Se eu tenho a arca de Deus em mim, se eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, se o rei está me requerendo, que não fique só num ambiente, eu tenho que encontrar esse lugar de alegria e dizer: eu corro para lá, eu quero estar naquele lugar. Qual a dificuldade que tem rondado a sua vida para você não encontrar esse prazer? Ou qual a desculpa que nós temos dado para a nossa alma, dizendo: eu não posso, eu não consigo? Eu tenho falado isso para os jovens e os adolescentes. Se eu consigo vir aqui, se eu consigo me mover com eles, o que os impede de fazer isso? Então nós temos que descobrir por que às vezes não queremos que a arca, ou a presença de Deus, ou o próprio Espírito Santo nos constranja, para que nós sejamos conduzidos para o lugar onde o nosso coração é ativado em gratidão, em louvor, em unidade, para a glória de Deus Pai.
Nós temos que descobrir isso, queridos. Então, caminhando debaixo desse entendimento, escute isso. Certamente, amados, quando nós nos sujeitamos à manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ou seja, da arca, ou seja, da presença, que é o tema que nós estamos vendo aqui, nós ficamos sujeitos a experimentar pelo menos um pouco, ou quem sabe até mais, porque Jesus disse que nós faríamos as coisas que Ele fez e maiores ainda faríamos. Então nós somos sujeitos a fazer até mais do que, ou experimentar até mais do que Obed-Edom experimentou naqueles dias. Você crê que isso pode acontecer na sua casa? Creia que você vem nesse lugar com essa visão, debaixo desse entendimento, se movendo em fé, compreendendo que essa particularidade da palavra de Deus não é algo aleatório, escrito aqui, é para você. Diga para quem está ao seu lado, diga: essa palavra é para você, abençoado. Com que palavra eu iniciei a abertura desse culto? Que a arca é a representação do amor e do carinho de Deus para conosco. Ou seja, a sua própria presença, a presença do Espírito Santo nos constrangendo, é a prova de que Ele não quer nos perder. É a prova de que Ele não desiste de mim e de você. Que área eu preciso ser transparente diante do Senhor? Então, queridos, a receita está em deixar de ser durão, sair da nossa prepotência, da nossa arrogância, dos nossos achismos, das nossas desculpas, das nossas barreiras, do achar que não podemos, e abrir os nossos corações, dando espaço para Ele. Quantas pessoas se conhecem no mundo fora dos evangélicos que não dão espaço para o agir de Deus? A casa está em pedaços, o relacionamento matrimonial está uma desgraça, a enfermidade já tomou conta das emoções e quem sabe até do físico, no nível da área emocional, do psique das pessoas, mas não abre espaço para o agir do Senhor. Ei, a palavra de Deus para você é: abra espaço para o agir dele na sua vida. Amém, queridos? Deixa eu encerrar dizendo que nós precisamos permitir que o Senhor não só entre em nós, não só entre nas nossas casas. Mas pastor, eu sou evangélico, eu estou aqui, é prova que eu quero Deus. Sim, eu creio. Só que da forma como você está, eu tenho a impressão que você não está deixando Ele trabalhar. E aí, para haver uma transformação, para que venha o recado aos ouvidos do rei, e o Senhor requeira eu e você para o palácio, tem que entrar nos ouvidos do rei o seguinte recado: e a presença do Senhor se faz na casa do fulano, do ciclano, de tal forma que foi abençoado ele e toda a sua casa. Ele e todos os seus negócios. Amém, queridos? Ele e todos os seus negócios. Por quê? Porque o Senhor deseja que eu e você seja transformado de fé em fé, de glória em glória, apesar das circunstâncias. Diga: o meu Deus quer que eu seja transformado. Diga: de fé em fé, de glória em glória. Diga: apesar da circunstância. E eu quero encerrar com isso antes de nós orarmos, já que liberaram o gado miúdo. Escute, se eu e você estamos num lugar onde a Bíblia diz que para eu agradar o Senhor, eu preciso ter fé e crer que Ele existe para que Ele me abençoe,
para que Ele me presenteie. Então isso é andar de fé em fé. E se eu ando de fé em fé, a glória de Deus, da sua presença, vai invadir a minha casa, o meu e o teu coração, para que essa transformação aconteça na minha e na sua vida. Amém, queridos? E aí você seja reivindicado para estar no palácio do rei. O Senhor vem buscar a igreja. Para onde nós vamos? Para o reino eterno, para o palácio glorioso. Quem serão os que irão? Os obedientes, os que abrem a casa, que abrem seus corações e deixa o Senhor agir. Está disposto a isso? Você quer isso para a sua vida? Ou você ainda está em dúvida que isso pode acontecer com você? Amém? Fique em pé, eu quero orar ao Senhor. Quero que você, eu gosto de fazer isso. Ei, nós estamos aqui como igreja. Diga, eu estou aqui. Diga, como igreja. Então eu quero que você dê a mão para quem está ao seu lado. Vamos alcançar todos os corredores. Quando você pega na mão de alguém, seja de uma criança ou de um idoso, ei, você está fazendo aquilo que o Senhor deseja como família. Quando o inimigo intentar contra nós, você está seguro nas mãos de alguém. Isso, juntos nós somos mais fortes. Mas daí o que acontece é que a circunstância do teu coração, do teu comportamento, das tuas atitudes, elas transcendem a do rei Davi, que disse, eu não consigo, se essa presença estiver, se essa segurança estiver em mim, eu morro. Se alguém já morreu também, vou ser aniquilado. Não, queridos. Tem uma graça preciosa sobre a sua vida. Não fuja disso. Entregue as suas dificuldades, as suas dores, os teus pesadelos, os teus medos, as suas fraquezas. Ei, tem um lugar para você entregar. Se você ainda não descobriu, peça ajuda. Vá ao seu líder, liga para o pastor, manda uma mensagem, incomode. Pastor, mas eu não quero te incomodar. Sabe, queridos, sabe quem são os desafiados para assumirem novos propósitos? São os ocupados. No reino, os desocupados não são chamados. Porque se eles não querem se envolver com uma coisa simples, como vão assumir algo tão tremendo? Então, se você está atolado até o pescoço de coisas para fazer, e o Senhor ainda chama você, é porque Ele vai fazer através de você. Amém? Então não se sinta enfraquecido, não se sinta aniquilado, corra para a presença dEle. Quantos aqui tem a arca, o Espírito Santo dentro de si? Ore por quem está à direita e da esquerda, enquanto eu oro daqui. Pai, eu oro para que o Senhor traga para nós esse nível de compreensão, esse nível de graça, que deseja, Pai, mudar, Pai, a casa da Ana, Senhor, Pai, a casa do Eduardo, a casa, Senhor, meu Deus, Pai, de cada um de nós, Senhor. Amado Deus, eu rogo, Papai, para que o Senhor abençoe cada um dos que estão aqui, Pai, assim como a vida do Christian, do Jorge, que estamos aqui liberando da bênção sobre o teu povo. Que o Senhor una os nossos corações, que o Senhor tome, Pai, desde a criança ao idoso, traga esse nível de compreensão, da necessidade que temos, da doce presença do Senhor nas nossas vidas, a presença que transforma, a presença, Senhor, que promove mudança significativa em nós e através de nós. Eu oro, Pai, por uma igreja madura,
por uma igreja entregue nas tuas mãos, para uma igreja, Pai, que não seja, Senhor, uma igreja covarde, que não seja, Pai, uma igreja, Pai, com viés religioso, mas seja uma igreja que ande em transparência e em santidade, uma igreja rápida para ouvir os teus conselhos, e desejosa por ser conduzida pela tua poderosa mão. Eu abençoo cada um dos que aqui estão, Senhor, Pai, para que o Senhor os envolva debaixo do teu conselho, para a tua glória, em nome de Jesus. Quantos creem que o agir do Senhor vai acontecer na sua vida nessa semana? Amém? Pode aplaudir o Senhor, isso mesmo, aleluia. Você que é algo cheio do Espírito Santo, dá um abraço em várias pessoas, libera uma palavra de bênção, uma palavra de encorajamento, ou um desafio para esse tempo.